E aí, galerinha? Aqui nós vamos resolver aqui hoje a nossa revisão para avaliação, certo? A avaliação será amanhã. Desculpa aí eu ter postado apenas hoje, ia postar ontem, mas tive um problema aí com energia aqui na casa. E nós vamos lá. Prestando bastante atenção aqui, nós vamos ver sobre corrente elétrica, certo? A corrente elétrica, pessoal, se você analisar, nós temos aqui, ó, dois polos, certo? Qual a importância disso daqui? Para que haja corrente elétrica, tem um detalhe, ó. Nós temos aqui um potencial positivo, aqui, ó, e temos aqui em cima um potencial negativo. Se temos um potencial negativo e um potencial positivo, aqui nós temos uma diferença de potencial, ok? Então isso aqui você pode acumular essas cargas de diferente forma. Um metal ele é muito fácil de acumular carga, certo? Então uma diferença de potencial ela é representada pela letra U, ok? O U ele é a diferença de potencial, bem conhecida como DDP, ou tensão, ou voltagem, certo? Chamado também de força. Ou seja, quando você diz assim, rapaz, o meu equipamento ele é ligado em 220, ele é ligado em 220 o quê? 220 volts, certo? Volts em homenagem à volta, né, que é a unidade de DDP, certo? De tensão. E é representado pela letra U. Ou seja, a rede elétrica aqui do Ceará ela é 220 volts. Se for em São Paulo, a rede elétrica ela já é de 110 volts. Beleza. Quando eu faço uma ligação aqui, um exemplo, eu uso um fio metálico, o que que acontece? Vai acontecer isso aqui, ó, que está aqui embaixo, ó. Tem uma diferença de potencial na pilha. Se você pegar uma pilha, você vai ver lá algumas, né, com 1,5 volts. O que é isso? É a diferença de potencial, ó, polo positivo, polo negativo. Então aqui, ó, os elétrons, eles saem do polo negativo. Tem um detalhe aqui, ó. Veja essa palavrinha aqui, ó. Sentido real e sentido convencional. Antigamente, se deduziu que o sentido convencional, a corrente ela passaria do mais para o menos. Ou seja, quando tivesse essa ligação, os elétrons, que na verdade eles não sabiam que eram elétrons, eles achavam que era uma carga positiva, passava daqui para cá. Só que com o estudo, passado o tempo, a gente sabe que o que passa são os elétrons. Então, na verdade, não é desse jeito, ó. Certo? O sentido real, ele seria esse daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O sentido real seria aqui, ó, saindo do polo negativo, certo? Os elétrons eles iriam sair daqui e chegar até o polo positivo. Então aqui nós teríamos o caminho da corrente elétrica, pois a corrente elétrica nada mais é do que a passagem de elétrons, por exemplo, por um fio metálico, né? Então esse daqui é o sentido convencional e aqui é o sentido real, ok? Então quando a gente liga uma bateria, um fio metálico, o que, que vai acontecer? Os elétrons eles vão passar aqui, ó, do negativo até chegar no positivo. Então, de tanto passar elétrons, vai chegar uma hora que é esse que estava positivo, ele já não vai estar tão positivo. E esse que está perdendo elétrons não vai ficar tão negativo. Então, vai acabar a diferença de potencial. Aí a gente diz que a pilha está queimada, né? Ou então a pilha descarregou, a gente vai ter que recarregar. Isso aqui também acontece na bateria do celular. Então, tudo bem. Então, pessoal, a corrente elétrica, ela é a quantidade de carga, certo? Corrente elétrica é dada pela letra I e a unidade é o ampere. Então, a corrente elétrica é a quantidade de cargas, está aqui, ó, quantidade de cargas que passa em um intervalo de tempo. Então, corrente elétrica, quantidade de cargas em um intervalo de tempo. Ok? Então, essa é a equação. E nós vimos no começo, né, do ano, uma das primeiras equações, que a quantidade de carga que nós temos aqui ela é o número de elétrons que está passando, certo? Vezes a carga elementar do elétron. Não sei se vocês lembram, mas a carga elementar do elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, ok? Essa é a carga de um elétron. Se nós pegarmos uma pilha aqui, ó, fizermos uma ligação e aqui ligarmos uma lâmpada, né? A lâmpada ela vai iluminar. Se nós fecharmos aqui o disjuntor, né? Fechamos aqui, ó. Se nós fecharmos daqui, o que, que vai acontecer? O circuito ele fica aberto, então a lâmpada já não vai mais acender. Quando eu fecho o circuito fechado, a lâmpada ela acende. E se você sabe, um exemplo aqui é uma lâmpada incandescente, né? Isso aqui aquece, né? E meu querido, nós temos agora algo chamado de resistência elétrica, dada pela letra R, certo? Resistência.
e tem a unidade de ohm, ok? Aí é representado por essa letrazinha aqui grega, né? O ômega, né? Então a resistência elétrica é ela que faz com que aqueça alguns materiais, tipo a chapinha, o ferro elétrico. Então a corrente ela vai passar e esse dispositivo faz com que aqueça aquele sistema, certo? O secador. Então tudo isso aí que aquece é porque tem um resistor. Chuveiro elétrico para quem tem, certo? E nós temos aqui uma equação que é a famosa primeira lei de Ohm, que também foi visto nas aulas aí. Ela diz que a DDP, ou seja, a DDP que está aqui, ó, a diferença de potencial, ela é dada pela resistência multiplicado pela corrente, né, que vai passando aqui. Isso aqui, sentido convencional, né, do positivo para o negativo, sentido real é aqui. Mas nós estudamos pelo sentido convencional, porque isso aqui foi estudado há muito tempo, certo? Então, quando eles descobriram que o que passava era elétrico, já tinha todo o estudo, então ficou o sentido convencional, certo? O sentido real, mas nós estudamos aqui pelo convencional. Se você quer saber a DDP, U é igual a R vezes I, né? Você pode usar também esse triângulozinho aqui, ó. Um exemplo, se você quer U, você risca o U, ó. U vai ser o quê? R vezes I. Agora, se você quer o R, você vai riscar o R, o R já seria o U dividido por I. Se você quer o I, risca o I, já seria o U dividido por R. Deu para entender? Então agora nós vamos resolver algumas questões, certo? Primeira questão. Um resistor tem resistência igual a 5 ohms. Então a resistência dele é 5 ohms. Sob a DDP de 12 volts. Então DDP de 12 volts. Calcule a intensidade da corrente elétrica que atravessa, né, esse circuito aí. Então ele quer saber a corrente. Então a gente usa a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. URI, né? Então ele quer o I. Então a gente vai isolar. Ó. Pega esse R que está multiplicando e vem para cá dividindo. Ó. U sobre R é igual ao I. Então o valor de I é igual a U é 12. O R é 5. Então o I vai ser qualquer número dividido por 5, a gente dobra ele, né? Digamos, 12 vezes 2, dobra e passa a vírgula aqui para o meio. Então, a corrente é 2,4 ampere, porque ampere é a unidade de corrente elétrica, item correto, item B. Ok? Vamos para a segunda. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Sabe-se que uma carga elétrica de 64 coulombs, ou seja, carga 64 coulombs, atravessa uma seção transversal do fio em 4 segundos, ou seja, num tempo de 4 segundos. Determine a intensidade da corrente elétrica. Então ele quer o I. Ora, nós vimos lá que, né, tinha lá um fio e a corrente era a quantidade de cargas que passava aqui, né, em um intervalo de tempo. Então a corrente é a quantidade de cargas em um intervalo de tempo. Quantidade de cargas, 64 coulombs, dividido pelo tempo, que é 4 segundos. Então, a corrente elétrica, 64 dividido por 4, vai ser igual a 16 amperes. Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima. Essa questão aqui, lá na revisão, eu peço até perdão a vocês, ela tá sem esse 4 aqui nas equações, ficou apenas isso aqui. Talvez vocês possam até ter errado alguma coisa, errado não, vocês podem até não ter conseguido encontrar o resultado por conta disso, então peço perdão, mas vamos lá. Com base na questão anterior, o número de elétrons, então ele quer o N, o número de elétrons que atravessa uma seção do condutor no referido intervalo de tempo é. Então ele quer o número de elétrons que passa naquele condutor. Então o número de elétrons é igual, na verdade, o Q, né, é igual a N vezes E, certo? O Q nós vamos pegar da questão passada. O Q era 64 coulombs. Então vai ficar o 64 igual a N. O N é o número de elétrons que é o que ele quer, vezes a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Isolando o N, ó, esse número que está multiplicando vem dividindo. Então vai ficar o 64 dividido por 1,6 vezes 10
a menos 19 igual a N. Então, vindo para cá, o N vai ser igual... A gente pega 64 e divide por 1,6. Então, uma forma de fazer, né? 64 dividido por 1,6. Eu iria simplificar aqui. Um exemplo. Na verdade, eu vou botar aqui, ó, 64 dividido por 16. E aqui fica vezes 10 a menos 1, né? Porque a gente aumentou uma casa, diminuiu no expoente. Então, simplificando aqui por 2, vai ficar 32, né? E aqui por 2, 8. Vezes 10 a menos 1. 32 por 8, nós temos que é 4. E esse 10 a menos 1 sobe, então vai ficar vezes 10 a 1. Então, 4 vezes 10 a 1. Então, isso por isso aqui, ó, é 4 vezes 10 a 1. 4 vezes 10 a 1. Só que ainda tem um 10 a menos 19 aqui embaixo. 10 a menos 19. Então, o N vai ser igual a 4 vezes 10 a 1. E esse menos 19, ele sobe, né? A gente já sabe, 10 a 19. Então, o N ele vai ser igual a 4 vezes 10. Repete a base e somos expoentes. 1 mais 19, 20. Então, o item correto aqui será o item A. Ok? Próxima questão. Ó. Um resistor de resistência 100 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 20 miliamperes. Pessoal, esse mili, ele vale 10 a menos 3, ok? Ele é um prefixo, mili, né? Temos aqueles outros lá também, né? O micro, né? Que vale 10 a menos 6. O nano, que vale 10 a menos 9. Ok, vamos lá. Aí ele pergunta, ó, a DDP entre os terminais do resistor em volts é... Então, ele quer a DDP. E nós sabemos que a DDP é igual a R vezes I. Então, o U é igual ao R, 100 ohms. E o I é igual a 20. Só que a dificuldade aqui seria você lembrar que tem o mili, certo? Vezes 10 a menos 3. Então, a DDP é... 1 vezes 2 é 2. Com 3 zeros aqui, vezes 10 a menos 3. Terminamos. Agora a gente olha para a equação aqui para ver qual que dá certo. Ó. Se eu colocar aqui, ó, se eu diminuir 1, 2, 3 casas, eu vou ter 2 vezes 10 a 3. Vezes, né, esse 10 a menos 3. Nós já sabemos aqui, ó, potência de mesma base e os números aqui iguais, expoentes diferentes, a gente pode cancelar. Então, a DDP ela vale 2 volts. Tranquilo, pessoal? Próximo aqui. Um resistor ohmico, quando submetido a uma DDP de 40 volts, então DDP 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica I igual a 20 amperes. Então, tá aqui a voltagem e aqui a amperagem, que é 20 amperes. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 amperes, ele pergunta aqui agora, quando a corrente for 4 amperes, a DDP em volts nos terminais será? Então, de quanto será a DDP? Ó, perceba aqui. Quando a DDP é 40, a corrente é 20. Agora, quando ela for 4 amperes, quanto que vai ser essa DDP, né? Então, vamos lá. Primeiro aqui, o que é que eu posso encontrar aqui com esses dados? Eu posso encontrar a resistência elétrica. E essa resistência elétrica ela vai ser o mesmo valor, ok? Quando eu boto uma resistência em um aparelho, ela fica fixa lá. Então, vamos aqui. Como encontrar o valor da resistência? Ó. U é igual a R vezes I. Se eu quero R, ó, R é igual a U dividido por I. Correto? Passo para cá dividindo, né? Então, o U vai ser igual a 40 e a corrente vai ser igual a 20. Cancela, 4 dividido por 2, 2 ohms. Então, esse é o valor da nossa resistência. Então, eu vou usar essa resistência aqui para eu poder encontrar esse novo U, ok? Então, U é igual a R vezes I. U é igual, o R é 2. A corrente é 4. Então, fica 2 vezes 4.
Então, a nossa DDP ela vai ser de 8 volts. Item correto, item A. Ok? Tranquilo? Então, aqui a gente encerra a nossa revisão. Espero que vocês tenham entendido, né? Se foi muito rápido, aí dá para diminuir a velocidade. Se foi devagar demais, aumenta a velocidade aí. E tamo junto, beleza, galerinha? Qualquer dúvida aí, pode entrar em contato no WhatsApp.